Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Comerciante flagrado agredindo uma criança e um adolescente é indiciado por tortura na Serra Gaúcha. Leandro Boldrini, condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte do filho Bernardo, pode ir para o regime semiaberto a partir de agosto desse ano. A defesa de Leandro entrou com um pedido de anulação do julgamento. Baixa procura. Vacinação contra a gripe termina em menos de um mês, só que até agora pouco mais de 21% do público-alvo está imunizado no Rio Grande do Sul. Mas a gente espera sim que as pessoas tenham consciência da importância da vacinação contra a influenza. Ele é um vírus sazonal, né? E você vai ver ainda os 61 anos do Zoológico de Sapucaia do Sul. Para comemorar, a entrada no parque foi de graça e reuniu milhares de pessoas. E aquela ave ali é o condor. Ele tem mais de meio século de existência, sendo o animal mais antigo do zoológico. Eu achei ele muito grande e muito top. Eu achei ele o mais divertido deles. O Ubra Notícias está começando. O comerciante que foi flagrado agredindo uma criança e um adolescente foi indiciado por tortura em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A Polícia Civil indiciou um comerciante pelo crime de tortura praticado contra uma criança e um adolescente em Caxias do Sul. O crime aconteceu dentro de um mercado em março deste ano. Imagens mostram o momento em que a criança de 10 anos e o adolescente de 13 são agredidos. No vídeo, elas estão sentadas no corredor enquanto dois funcionários do estabelecimento, portando uma faca, fazem ameaças. Os funcionários acusam a criança e o adolescente de roubo e intimidam com puxões na cabeça. A criança e o adolescente negam que tenham praticado roubos no local. Depois disso, um funcionário promete cortar um dos menores. A cena foi gravada sem que os funcionários soubessem e a polícia recebeu a gravação através de uma denúncia anônima. De acordo com a delegada Thalita Giacometti Endrich, não há registro de ocorrências de roubo ou furto, como acusam os funcionários. A Polícia Civil não divulgou o nome do comerciante. Leandro Boldrini foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão em março deste ano pela morte do filho, Bernardo. Ele foi acusado por homicídio 4 vezes qualificado e falsidade ideológica. Só que a partir de agosto desse ano, ele pode ir para o regime semiaberto. O médico Leandro Boldrini foi preso em 2014, ano em que o filho Bernardo foi encontrado morto dentro de uma cova em Frederico Westphalen. Na época, o médico foi detido pela suspeita de participação no crime. O primeiro julgamento do caso Bernardo aconteceu em 2019. Juntamente com os outros réus, Boldrini foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão. Só que em 2021, o julgamento dele foi anulado. O segundo júri de Boldrini aconteceu em março deste ano. Ele foi novamente condenado a 31 anos e 8 meses de prisão por homicídio 4 vezes qualificado e falsidade ideológica. Só que em 14 de abril, a defesa de Leandro entrou com um pedido de anulação do julgamento. Foi alegado que um dos jurados teria violado o princípio da imparcialidade depois de fazer publicações em uma rede social, onde declarou predisposição por condenar o réu. Apesar disso, o médico tem o direito de progredir para o regime semiaberto por já ter cumprido 9 anos de pena e também pelo tempo que trabalhou no presídio. É o que explica o advogado criminalista César de Lima. No caso do Leandro, ele respondeu todo o processo preso preventivamente. Esse tempo em que ele ficou preso, ele deve ser considerado como pena cumprida. Ou seja, se ao final do processo eu for condenado, todo o tempo que eu fiquei preso deve ser considerado como tempo de pena já cumprida da minha condenação. A progressão do regime semiaberto pode acontecer a partir de agosto. Leandro vai ter o direito de trabalhar durante o dia e depois retornar para a prisão ou então utilizar tornozeleira eletrônica. O uso da tornozeleira, ele não seria obrigatório se existir vaga no sistema semiaberto do Rio Grande do Sul. Aqui no estado nós temos um grande problema, que é a falta de vagas no semiaberto. Então os juízes da execução criminal não podem deixar um reeducando num regime fechado se ele já tem direito ao regime semiaberto. Mas se não tem vaga, então fica aquela indecisão no que fazer. E aí os juízes aqui no estado do Rio Grande do Sul estão, então, substituindo o semiaberto por tornozeleira eletrônica
até que libere uma vaga no sistema para aquele cumprimento. Se caso o regime de Leandro progredir, ele vai poder continuar a atuar como médico, até que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul faça o julgamento do registro médico de Boldrini. Hoje, a resposta seria de que sim, ele pode voltar a realizar a atividade profissional dele como médico, porque ele ainda possui o registro profissional médico. O Conselho de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul ele vai fazer o julgamento deste registro, e se esse julgamento for de cassação, aí ele está vetado. Mas se o Conselho Regional de Medicina mantiver, ele poderia naturalmente voltar a trabalhar na condição de médico que é. Mas isso vai depender muito da condição do Conselho. Hoje, e olha que nós já estamos tratando aí desse processo há alguns anos, o Conselho Regional de Medicina mantém como ativo o registro médico do Leandro Boldrini. Então vai depender do Cremers essa posição, se ele tem autorização ou não para exercer a atividade clínica como médico. A campanha de vacinação contra a gripe termina em menos de um mês. Mas, até agora, pouco mais de 21% do público-alvo está imunizado no estado. A campanha nacional de imunização contra a gripe iniciou no dia 10 de abril. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários até o dia 31 de maio. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foram aplicadas pouco mais de 900 mil doses, o que corresponde a cerca de 22% do público-alvo. Em Porto Alegre, a imunização ainda não chegou a todos os grupos prioritários. Devido ao número de doses que a gente veio recebendo desde o início da campanha, a gente teve que fazer a abertura escalonada, né? O Ministério ele disse que todos os grupos eles poderiam ser vacinados desde o dia 10, desde o início da campanha, mas a gente não recebeu dose suficiente para isso. Então, a gente tem até o momento pouco mais de 30% dos idosos, que foram a primeira população que começou a ser vacinada. É considerado, sim, baixo, sendo que é uma população que já deveria estar procurando em maior número a vacinação contra a influenza. A gente também está vacinando trabalhadores da saúde, vacinando gestantes, puérperas. Começamos também na última semana as crianças. Todos os postos de saúde da capital estão aplicando a vacina contra a influenza. A dose pode ser feita junto com qualquer outra vacina, como a da Covid, por exemplo. Mas a gente espera, sim, que as pessoas tenham consciência da importância da vacinação contra a influenza. Ele é um vírus sazonal, né? Então ele é um vírus que ele incide em maior quantidade no inverno, e ele é um dos causadores, né, da síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com esse vírus e buscar a imunização, que ela é extremamente efetiva, né, para proteger as pessoas, principalmente contra as formas graves da doença, da influenza. Faltando menos de um mês para o fim da campanha, o número de vacinados é considerado baixo, mas a expectativa é que tenha uma ampliação da data. O público-alvo ele acaba sendo ampliado também para a gente poder ofertar a vacina não só para os grupos prioritários, né, mas também para a população em geral que deseja se vacinar. Cerca de 51 pessoas foram presas durante os 4 dias da Operação Dia do Trabalho 2023 da Polícia Rodoviária Federal. Quase 6 mil veículos foram fiscalizados durante a ação. Além disso, uma caminhonete foi flagrada a 183 km por hora. Foram 4 dias de feriadão e, durante esse tempo, muitas pessoas aproveitaram para pegar a estrada e curtir um descanso. A Operação Dia do Trabalho 2023 aqui no estado começou nessa última sexta-feira e seguiu até a segunda. Durante esses dias, foi registrado um fluxo intenso de veículos nas rodovias gaúchas. E por causa disso, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações de excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas. As ações de combate ao crime também foram reforçadas. Abordagens de veículos suspeitos de estarem sendo usados por criminosos foram realizadas. Durante esse período, foram apreendidos 144 quilos de maconha. As ações foram responsáveis por fiscalizar 5.900 veículos e 7.340 pessoas. Além disso, 51 foram presas. 515 motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas. Já 160 por embriaguez ao volante. No estado, cerca de 65 acidentes foram registrados. 75 pessoas ficaram feridas e 2 morreram.
Já o radar de velocidade registrou mais de 2.600 veículos acima da velocidade. Uma caminhonete foi flagrada a 183 km por hora. O Dia do Trabalhador também foi de festa em Sapucaia do Sul. Dezenas de pessoas participaram da tradicional Cavalgada do Trabalhador na cidade. O evento teve início no CTG Estância de Sapucaia, de onde os cavalarianos partiram para percorrer cerca de 10 quilômetros até o Parque Jaime Caetano Brown. A cavalgada é uma celebração para homenagear os trabalhadores da cidade e da região e reúne pessoas de todas as idades que compartilham o amor pela cultura gaúcha. A cavalgada teve fim com a promessa de um evento ainda maior no próximo ano. O Kerb de Estância Velha foi um sucesso em 2023. O evento recebeu, ao todo, mais de 100 mil visitantes. Com muita cultura germânica e alegria. Assim foi o encerramento do Kerb em Estância Velha. O evento foi um sucesso em todos os sentidos. Somente no último dia de atrações, mais de 15 mil pessoas prestigiaram a festa. A entrada no Dia do Trabalhador foi de 1 quilo de alimento não perecível. E dessa forma, foram arrecadadas 7 toneladas de alimentos que vão ser distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, mais de 100 mil pessoas participaram das ações. Os 2 domingos foram os dias com mais público, totalizando 45 mil pessoas. Para os organizadores, a variedade de shows foi uma das grandes responsáveis pelo sucesso. O evento teve shows de bandas típicas de baile que dividiram o palco com outros shows de pop e rock. O cantor Armandinho foi a atração principal do Kerb. A bebida símbolo do evento, o chopp, também teve recorde. Foram mais de 90 mil litros consumidos durante todos os dias. Segundo os organizadores, essa foi a maior edição da história do evento. O Zoológico de Sapucaia do Sul completou 61 anos. A entrada no parque foi de graça, em comemoração à data que reuniu milhares de pessoas. A grande presença do público não intimidou o macaco e, com as diversas acrobacias, tirou sorrisos e olhares curiosos dos pequenos. Essas 2 irmãs ficaram empolgadas com o passeio no Zoológico de Sapucaia do Sul. Queriam explorar o máximo possível. Qual o bichinho que tu mais gostou aqui no zoológico? A jaguatirica. A jaguatirica também. Por que tu gostou mais dela? Ela é bem pequenininha e bem bonitinha. E as milhares de pessoas que compareceram ao parque tinham motivo. Elas estavam participando da comemoração dos 61 anos do zoológico, de quebra no feriado do Dia do Trabalhador. Isso, a gente está com um público bem grande, né? A gente já estava esperando esse movimento por conta da ação solidária que a gente está fazendo hoje, né? Então, a entrada de pedestres é através da doação de 1 quilo de alimento não perecível. São mais de 1.000 animais de cerca de 130 espécies que podem ser vistos. E tem alguns moradores que já estão há um bom tempo encantando os visitantes. E aquela ave ali é o condor. Ele tem mais de meio século de existência, sendo o animal mais antigo do zoológico. Ele foi apelidado carinhosamente como Severino e faz muito sucesso aqui entre os visitantes. Eu achei ele muito grande e muito top. Eu achei ele o mais divertido deles. E não faltaram cliques, registros em família, outros para levar um pouquinho desse espaço para casa. E eles impressionam, cada animal com sua beleza. Alguns chamam a atenção pelo colorido, outros pelo tamanho e muitos pela imponência que transmitem. Eu achei muito top, eu gostei muito, na verdade. E eu gostei bastante da onça, que ela é muito grande. Eu conheci ela quando eu tinha uns 4 anos, aí eu não lembro muito, mas agora que eu lembrei mais dela. E ela tá maior do que quando tu veio a primeira vez, então? Eu acho que sim, porque ela tava muito grande. Mas tu viu bastante bichinho aí, então? Sim, vi arara, papagaio e mais 1000 coisas. As crianças procuram bastante tigre, as serpentes, jacaré, os chimpanzés, rinoceronte, hipopótamo também. Acho que esses são os principais assim que as crianças procuram. Mas a gestora do parque conta que os desafios são diários para manter os animais bem cuidados no zoológico. A gente
preza muito sempre pelo bem-estar deles, né? Então a gente sempre está na tentativa de fornecer melhores condições para eles. Então, tanto fazendo ações de enriquecimento ambiental, quanto tentando também participar dos planos de conservação das espécies, né? Trazer espécies para cá que fazem parte desses planos com o intuito de reproduzir espécies. E a gente tem também, acolhe muitos animais que infelizmente não podem mais voltar para a natureza, né? Então eles acabam encontrando no zoológico um segundo lar para ele. A natureza está por toda parte. Esse contato tão próximo é o que motivou essa família a vir de 2 irmãos com as filhas. Sim, para aproveitar o feriado em família, passear um pouco. Muito legal, muito bonito. Bem amplo o espaço, bem agradável, bem bom. E hoje a gente fica por aqui. Não esquece que logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. A gente se encontra na próxima edição do Umbra Notícias. Até lá!